Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e como foi dito na semana passada, hoje nós daremos início ao nosso projeto que busca relacionar a física e a matemática na pandemia. Para essa primeira semana, na atividade 1, nós iremos trabalhar as medidas preventivas, mais especificamente o distanciamento social. Para a semana 2, nós iremos trabalhar a física por detrás das máscaras e na atividade 3 e última atividade, nós iremos trabalhar a descrição do vírus, a física mais elaborada por detrás desse vírus, como que nós conseguimos descobrir o tamanho do vírus, a cor do vírus e dentre outros assuntos. Então vamos lá, vamos dar início à nossa atividade 1, que é sobre o distanciamento social. Então, para isso, a gente precisa compreender como que tudo isso começou. Bom, o Covid-19, o SARS-CoV-2, ele deu seu início, seu primeiro registro, no dia 31 de dezembro de 2019, após alguns casos registrados em Wuhan, na China. Desde então, esses casos têm se espalhado pelo continente asiático e pelo mundo inteiro. Sendo assim, a OMS decretou algumas medidas preventivas para conter o avanço desse vírus pelo mundo. E alguns países, assim como o Brasil, decidiram adotar algumas dessas medidas, sendo uma delas o distanciamento social, o que acarretou no fechamento de comércios e de instituições escolares. E é por esse motivo que hoje nós estamos aqui nos comunicando de forma remota. Então, vamos entender um pouco sobre o distanciamento social. Por que ele é importante? Para isso, a gente precisa se perguntar como que o vírus se propaga. O SARS-CoV-2 se propaga principalmente pelo ar. Por isso que quando nós estamos aglomerados, a chance de sermos contaminados é muito maior. Então se faz necessário um certo distanciamento. E veremos que existem dois tipos, sendo ele o vertical, onde as medidas são voltadas apenas para o isolamento dos grupos de risco em suas residências, ou seja, pessoas que possuem a saúde mais debilitada, como idosos, pessoas com problemas cardíacos, elas precisam ficar em casa para evitar o contágio do vírus. O outro tipo de distanciamento é o horizontal, onde são medidas mais restritivas, voltadas para toda a população e a permissão de circulação para serviços essenciais e não essenciais dentro de regras determinadas pelo poder público. Ou seja, a restrição serve para todos e não para um grupo específico, mas há regras de circulação para serviços essenciais, como ir ao mercado, alimentação e coisas do tipo. Sendo assim, a OMS indica que o distanciamento social, quando combinado com outras medidas preventivas, como a máscara, deve ser de no mínimo 2 metros de distância. Nós veremos que a máscara ela reduz a distância de segurança do vírus, mas na verdade a propagação dele é muito maior, de 2 metros. Então, nós vamos ver onde que a física está presente no distanciamento social. Então, uma pessoa infectada, quando espirra, consegue projetar o vírus por até 8 metros de distância. Uma pessoa que porta o vírus pode contaminar, em média, outras 6 pessoas. E isso nos prova, que a taxa de contaminação desse vírus é muito alta e a gente precisa, sim, tomar essas medidas restritivas para diminuir a taxa de contaminação. Somente o distanciamento social não garante a prevenção. É necessário utilizar outras medidas preventivas, exatamente porque o vírus tem uma taxa de propagação de até 8 metros de distância, ou seja, se nós não utilizarmos a máscara, o distanciamento social ele não será totalmente eficaz, porque 8 metros de distância é muita coisa. Mas como que isso acontece, A física ela é fundamental para a compreensão da extensão do contágio do coronavírus, porque as simulações da física das partículas mostram que as gotículas, ou seja, pequenas gotas de saliva que contêm o vírus, essas gotículas maiores não viajam por uma distância longa por serem mais pesadas. Por elas serem grandes, possuem uma massa maior. A inércia dessas gotas é muito maior do que as demais, e isso facilita com que elas caiam sobre a superfície de forma mais rápida, já que o peso delas é muito maior. Mas as gotículas menores, elas formam uma espécie de nuvem gasosa que acaba se movimentando pelo ambiente e pode permanecer suspensa por várias horas, exatamente porque elas são pequenas, são menores
menores, elas possuem uma massa muito menor do que aquelas partículas maiores, né? Então, a inércia dessas partículas menores vai ser menor, ou seja, elas vão ter mais facilidade para mudar o seu estado de movimento, fazendo assim com que elas permaneçam por mais tempo suspensa no ar, possibilitando assim que as nuvens de partículas contaminadas se propaguem pelo ambiente. Então, nós podemos perceber como que a física está presente no distanciamento social, como que ela consegue explicar o porquê de mantermos esse distanciamento. Mas, infelizmente, atualmente temos nos deparado com diversas notícias falsas que são disseminadas através das redes sociais, tentando excluir a eficácia das medidas preventivas. No entanto, muitas dessas notícias partem de falas retiradas fora de contexto, dita por uma autoridade no assunto, como cientistas, representantes da OMS, governantes, etc. Essas pessoas elas ficam retirando falas, parte de entrevistas que essas autoridades dão para ficar disseminando notícias falsas. Então se torna necessário da gente buscar as fontes, né? Não acredite em qualquer informação, questione sua validade, busque outras fontes para concluir se esta é verdadeira. Não aceite qualquer coisa, porque os estudos comprovam que a combinação de quarentena, fechamento das escolas e distanciamento do local de trabalho, eles se mostraram eficazes, reduzindo até 99,3% o número médio estimado de infecções. Ou seja, os estudos comprovam que o distanciamento social é eficaz, mas mesmo assim as fake news têm surgido para contrariar a ciência, né? Então não deixe de confiar na ciência, não deixe de se embasar cientificamente. Então é isso, pessoal. Nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E na próxima semana nós iremos trabalhar a física por detrás das máscaras. Então não deixe de acompanhar nossas atividades e até a próxima.